E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Matias e esse é o canal Roda a História, que é um projeto que fez uma pesquisa histórica e vai apresentar em 10 episódios a história de Roraima, desde a descoberta do Rio Branco pelos portugueses até a fundação de Boa Vista e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, se você é um curioso de história, gosta de estudar história, curte o canal, acompanha e comenta. E não perca os próximos episódios. Vamos nessa aventura! Então, esse é o episódio 2 que já fala da colonização de Roraima, né? Então, vamos continuando aí o que estava falando no episódio um, que era sobre o fim da União Ibérica, né? E esse avanço dos europeus na Amazônia. É importante saber que o Brasil nunca pretendeu cumprir as leis e os tratados que foram feitos, né? Já começou assim o país. E os portugueses foram avançando na Amazônia, a perder de vista sem pensar mais em tratar de Tordesilhas. Isso aconteceu na parte sul, no parte centro-oeste, no centro, por todos os lados do Brasil, os portugueses continuaram avançando e criando fortificações, penetrando nos rios, construindo feitorias, vilas, né? Então, quando a condição de União Ibérica se acaba, né? Aquele casamento que todo mundo sabia que não ia dar certo, sabe? E porque são dois países que nunca se entenderam muito bem, né? Duas nações diferentes que nunca se bicaram, né? Então já estava sabendo que ia dar divórcio. E aí, é, o Portugal avançou muito, né, nessa região amazônica em especial, que era para ter sido dos espanhóis desde o Tratado de Tordesilhas, mas aí como é que fica essa bagunça, né? Então aí foi definido o Tratado de Madrid, que é como se fosse a separação de bens, né, do divórcio. Então o Tratado de Madrid foi definido em 1750, já para resolver essa questão. E aí foi evocado o princípio do uti possidetis, que é a, o princípio de quem ocupa, quem está lá, quem investe, né, quem tem benfeitorias é que é dono. Né, um conceito romano aí. Então, dentro desse acordo, Portugal fica com um imenso território penetrado a oeste do Tratado de Tordesilhas. Né? Então, a Amazônia, Mato Grosso. E teoricamente o território de Roraima agora, né, é de Portugal, porque antes ele ficava no mapa que seria da Espanha, né? Mas a Espanha não ocupou essa região. Então, teoricamente Portugal, mas que precisaria ser ocupado em loco e de fato. Então as novas fronteiras do Tratado de Madrid são essas, né? Essa região aqui era a região que estava acordada no Tratado de Tordesilhas para o Brasil, para Portugal, né? Região do Brasil de Portugal. E essa foi a região do imenso avanço português, né? Grande avanço português aí, e adentrou a Amazônia e aí foram construindo fortes, né? Ali já está o mapa do Forte São Joaquim, que a gente vai falar mais na frente. A Fortaleza de São José de Macapá, a Fortaleza do Príncipe da Beira lá em Rondônia e alguns fortalezas na região amazônica, aí no Amazonas, atual estado do Amazonas, e por aí vai. Então, a gente fala também de expedições europeias em Roraima. Então havia já outros interesses, grandes interesses nessa região do Vale do Rio Branco, que agora já é um lugar intensamente visado e frequentado. Começa a ser frequentado, né? Expedições inglesas, francesas, holandesas e por aí vai, né? E claro, as espanholas também. Então, qual é o interesse dessas expedições? É captura de índios, sempre, aprisionamento, escravidão, escravização dos indígenas
e as tais drogas do sertão, né? O que seriam essas drogas do sertão? Que droga é essa, né? É o que? Maconha, cocaína, crack? Não. São produtos nativos de grande valor comercial. E aí entra cacau selvagem, salsa parrilha, canela do mato, castanha do Pará, a piaçava, baunilha, tinta de urucum, entre outros produtos que têm desde a importância de tingimento de tecidos, também a questão dos temperos, assim como as especiarias, né? Nós temos então as drogas do sertão que tem um valor aí considerável, né? Também vale lembrar que muitas expedições vieram ao Vale do Rio Branco em busca das tartarugas, né? E dos valiosos ovos de tartaruga, de onde se extraíam aí produtos importantes também na época. Então a gente começa aí primeiro falando da tentativa espanhola de se apossar de Roraima, né? Dentro dessas invasões dos europeus de várias nações. A invasão do rio Arariquara, vindos do Orinoco, foi uma expedição aí entre 1771 e 1773 de grande interesse de estabelecer-se neste território. Então, pelo Arariquara, né, vindo já lá da região da Venezuela atual, né, Rio Orinoco, que ele se conecta, o rio Arariquara vem lá de cima e é muito encachoeirado, mas os espanhóis conseguiram manobrar ali e estabeleceram povoações, fundações espanholas. E aí eu cito Santa Bárbara, São João Batista de Caiá e Santa Rosa. Foram aí as primeiras tentativas de estabelecimento de povoamentos na região do atual estado de Roraima, iniciativa dos espanhóis. E aí há uma intervenção dos portugueses, né? Há uma preocupação de não perder esse território e a expedição comandada aí pelo capitão Philip Sturm, né? É um alemão que estava a serviço de Portugal e ele recebe ordens da capitania do Rio Negro, do Grão-Pará, né? Que eram as regiões administrativas aí dessa região amazônica, imensa região amazônica, e ele expulsa, ele tem uma vitória aí sobre esses espanhóis, né? Ele liquida aí com essas povoações, pequenas povoações, e aí recebe a ordem de fundação do Forte São Joaquim do Rio Branco, né? Por uma tentativa de se estabelecer nessa região e ter aí uma base militar importante para bloquear esses assédios, nessas descidas dos europeus, seja vindos pelo Tacutu, seja vindos pelo rio Arariquara. E a partir do Forte São Joaquim é que se estabelece realmente um projeto de ocupação portuguesa na região.